Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Aí a pessoa se aproxima e diz: eu não acredito em Deus não, hein? Eu não acredito em Deus. Pra mim Deus não existe. Hein? A pessoa escuta um negócio desse, tem gente que fica desesperado. Como é que a pessoa fala isso? É uma tristeza ouvir uma palavra dessa. É muito triste ouvir que uma pessoa com quem você convive, às vezes uma pessoa do seu próprio relacionamento, quem sabe até algum familiar, chega a afirmar: pra mim, na minha opinião, a pessoa diz: olha, Deus não existe. O que fazer quando uma pessoa afirma exatamente isso? O ouvinte conta: fui pego de surpresa com a afirmação de um homem que dizia que Deus é apenas uma ideia que o ser humano criou. Ou seja, na concepção dessa pessoa, a criação de Deus é fruto do homem e não como a Bíblia diz, que o homem é fruto da criação de Deus. Então, você imagina bem o que significa isso. Como é que você responde a uma história dessa? A pessoa chega e diz isso: olha, isso pra mim foi criação humana, isso é coisa da cabeça do homem. E você responde isso como? Como é que você traz uma palavra para uma pessoa que vive este assunto? Nosso ouvinte diz: olha, eu não soube confrontar. O confrontar aqui, eu imagino, não soube responder, né? Eu não soube reagir. Isso me assustou. Até que ponto é válido entrar em uma discussão como essa? Também tem isso, hein? Às vezes a pessoa fala um negócio desse só pra provocar, só pra botar uma pilha, hein? Ou tem gente que adora botar uma pilhazinha, adora botar uma pilha, sabe onde o carro pega e chega daquele só pra implicar. Que tem. Mas que tem gente que tá com sede, que tem dúvida. Pode ser que a pessoa, quando fala sobre esse assunto, seja até uma afirmação de fé. Uai, se você acredita que Deus não existe, então não precisa dizer que ele não existe. Se você precisa dizer que Deus não existe, é porque você tem dúvida. Acho que no fundo você tá achando que Deus existe, porque se você achasse que ele não existisse, você não ia gastar seu tempo. Não tô aqui para falar sobre saci, pererê, mula sem cabeça, isso não existe. Então, agora, se você quer, e tem gente que fica a vida inteira querendo provar que Deus não existe, e estuda mais do que a gente para provar que Deus não existe. E no final das contas, a sua própria atitude é uma evidência da existência de Deus. E no caso de confronto, quais as provas que podemos apresentar sobre a existência de Deus? E a pessoa que se cala, hein? Quando ela não responde nada, na sua opinião, ela está pecando? Quero ouvir você. É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Vem aí, J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta terça, dia 10 de março de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Pastor José Magalhães Furtado, muito bom dia, seja bem-vindo, meu querido irmão. O senhor destacou a frase que abre o e-mail da nossa ouvinte: o que fazer quando uma pessoa afirma que Deus não existe? Qual a sua opinião e a razão do seu destaque, pastor? Bom dia, JR, colegas debatedores, toda a estrutura do programa. Quero mandar um abraço também para minha esposa Sueli, que está em São Paulo, dando cobertura à minha nora, a pastora Jordânia, a pastor Ulisses, meu filho, a Helena, Isabela e ao bebê, que está por nascer. Queridos, queridas, eu
entendo que nesse tempo em que nós conversamos bastante, esse é um assunto que tem que aparecer vez por outra nos debates, nas conversas, né? A gente fala de futebol, a gente fala de política, a gente fala de destituir Dilma, a gente fala de tanta coisa. Só não vamos falar de Deus? As pessoas vão se posicionar, né? Alguns a favor, isso nos alegra, e alguns de forma contrária. Eu quero ver essa questão por alguns prismas, né? O primeiro, que isso pode ser uma oportunidade para abordagem. A pessoa não tem coragem de se posicionar a favor, então lança alguma coisa dessa, esperando que você o convença, né? Uma outra forma também de entender é de que é uma forma de afastar o contato, né? Imaginando que uma resposta dura dessa, aí ninguém vai me procurar. Eu prefiro ficar com o pedido de socorro, né? E me recordo de um brilhante sociólogo, antropólogo, educador, formador de universidades aí pelo mundo, a Universidade do Cairo, a Universidade do Chile, a Universidade de Brasília, a Universidade de Campos, né? Darcy Ribeiro. Um materialista histórico, todo mundo conhece. No entanto, no final da vida, ele procurou Frei Leonardo Boff e Frei Beto com a seguinte questão: me ajudem a crer em Deus. E os dois foram a Copacabana, muita criança, casa de mineiro, muita comida, muito doce, e os brilhantes teólogos não viram clima para ajudá-lo a crer em Deus. Uma semana depois ele morreu, né? Então eu estou sempre predisposto a entender que isso é um pedido de socorro. E a gente, eu imagino que tem várias abordagens, né? E eu prefiro começar com a teológica, mas existem outras que não devem ser colocadas desconsideradas. Pastor Manassés Brito, da Assembleia de Deus do Campinho, muito bom dia, seja bem-vindo, querido. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, eu quero cumprimentá-lo e também os demais debatedores, os nossos ouvintes, com a gloriosa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo. De início, se a pessoa está sendo sincera, é uma demonstração de fé na sua tese. É uma tese que é defendida por várias pessoas. Existem hoje organizações internacionais. A Inglaterra está com muitos grupos, né, organizados para provarem a inexistência de Deus. E obviamente eles têm como base uma tese, tem como base um pensamento também. Então, acaba ficando dois opostos. Aqueles que creem na tese de que Deus não existe e aqueles que creem no verdadeiro Deus. E esse embate, muitas vezes, é infrutífero. Né? Não há como chegar a conclusão alguma. Mas, aquele que defende a ideia, a Bíblia, o conhecimento de Deus, ele tem muito mais argumentos a seu favor do que do outro lado. Tivemos há pouco tempo aí o moço que escreveu O Delírio de Deus aí, mas foi combatido por outros teólogos e filósofos também, e mostrou-se ali que aquele que defendia a tese que Deus não existia, ele teve dificuldade de manter o seu argumento. Então, ao lado de Deus, ao lado daquele que crê em Deus, existem muito mais argumentos naturais, científicos e de toda forma para provar a existência de Deus. Pastor Fábio Nunes, da Primeira Igreja Batista em Agostinho Porto, bom dia, bem-vindo, meu irmão. O que pensa o senhor, querido, sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos nossos amigos da mesa, bom dia aos nossos ouvintes. Esse é um assunto que a gente vai perceber que está na pauta ao longo da história humana, né? A existência de Deus, logo também de onde o homem veio, né? Por que ele está aqui, para onde ele vai. Isso são consequências decorrentes da discussão da origem do homem. Bom, eu entendo, e aí uma opinião assim bem pessoal, e que essa discussão ela não tem como se provar nem que Deus existe e nem que ele deixa de existir. Porque a gente precisa compreender o pensamento ocidental. Quando se pede provas, a cabeça está girando em torno de termos científicos, comprovação do experimento empírico, sistematizado. Então, aqueles que se dizem ateu, eles, com base no seu padrão de desenvolvimento de conhecimento, a ciência, eles fazem essa pergunta dentro desse pressuposto. E aí eu quero dizer que a gente não tem como colocar Deus num laboratório. Deus não cabe dentro da ciência humana. Deus não cabe dentro da compreensão humana.
Deus não tem como ser estudado dentro dessa perspectiva que os cientistas e aqueles que partem do pressuposto de que ele não existe. Não tem como. Deus não cabe dentro da nossa compreensão, porque o dia que Deus couber dentro da nossa ciência, dentro da nossa sistemática, no dia que Deus couber dentro da compreensão plena humana, ele deixa de ser Deus. O que nós temos é aquilo que Deus se permite conhecer, a gente chama de revelação. Então, querido, se você está tentando conhecer Deus através da ciência, você vai ter um grande problema. Deus não cabe dentro do teu sistema. Só existe um viés que é possível chegar ao conhecimento de Deus, e esse viés é a fé. Então saia do campo científico e venha experimentar a fé, e aí quem sabe você vai entender quem é Deus. Missionária Kátia Regina, nossa menina da mesa de hoje, muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa a querida irmã? E a pergunta, gente, é essa, ó: o que fazer quando uma pessoa afirma que Deus não existe? Você está numa conversa, às vezes é uma pessoa do seu relacionamento, ou do trabalho, é aquele almoço, a pessoa chega e diz isso com essa simplicidade aqui. O que dizer? Muito bom dia, JR, bom dia aos nossos lindos e amados ouvintes, aos demais debatedores. Que Nosso Senhor esteja presente nesse momento em nossas vidas para esclarecer todas as nossas dúvidas e trazer alento e amor aos nossos corações. A ouvinte pergunta o que fazer. Eu acho que nós precisamos partir, em primeiro ponto, da compreensão de por que uma pessoa não crê em Deus. A Bíblia, no Salmo de número 53 vai citar o seguinte: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Então, o que eu começo a perceber? Se uma pessoa diz que não existe Deus, se ela não acredita na presença do Senhor, o que a gente começa a perceber é que ela está sendo incoerente. Ela não tem conhecimento da verdade. Então vamos começar a compreender o que tem na vida dessa pessoa, por que ela não acredita em Deus. Existe um filme muito atual, que é muito bonito, o nome do filme é Deus Não Está Morto. Não sei se os ouvintes já chegaram a ver esse filme, mas é um filme muito bom. E a pessoa que não acreditava na presença do Senhor, ele era um filósofo, e ele tinha os motivos dele de não acreditar em Deus. Então, às vezes, as pessoas não acreditam em Deus por um motivo. Às vezes elas não acreditam em Deus porque elas têm medo de Deus, porque têm medo do inferno. Existem várias concepções que ao longo da nossa caminhada na vida, nós vamos construindo a nossa fé. E muitas pessoas não querem estar perto de Deus e não acreditam em Deus por medo do inferno, medo de Deus, até por insubordinação. Quando a gente pega a história do ateísmo, a gente vai ver que as primeiras pessoas lá na Grécia, elas não queriam ser subordinadas aos deuses, né? Os deuses que existiam. Então, essa questão de insubordinação, a questão de falta de humildade, tudo isso vai fazer com que muitas vezes o ser humano não queira acreditar que Deus existe. Muito bem. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e queridos debatedores. A pesquisa hoje está perguntando: geralmente você foge ou encara confrontos quanto à existência de Deus? Por telefone, 90% dos nossos ouvintes afirmam que encaram, e no nosso site 59% deles também falam que encaram os confrontos. Uma ouvinte aqui pelo WhatsApp, telefone 96803-8319, 96803-8319, ela disse que ela tem uma sobrinha que é assim, que vive dizendo que Deus não existe, e quando a gente vai tentar falar de Deus para ela, ela fica muito irritada e acaba saindo. E uma outra ouvinte, ela diz que acha que não se deve entrar em confrontos para poder falar sobre a existência de Deus, porque na opinião dela é lançar pérolas aos porcos. Bom, nós vamos continuar ouvindo a participação dos nossos queridos e amados ouvintes, também aqui os nossos debatedores. Quero dizer a vocês, ouvintes, que a nossa foto já está no Facebook hoje, e ela tem um plus, ela tem um diferencial, ela tem um a mais, não é? Você vai conhecer aqui, observando a foto, que nós temos ali, abrindo a fila, o pastor José Magalhães Furtado, sempre no seu terno impecável, com esse estilo todo. Ao lado dele você vai ter o pastor Fábio Nunes, ao lado do pastor Fábio, a missionária Kátia Regina, nossa menina da mesa de hoje. Ao lado dela nós temos ali o pastor Manassés Brito, e eu estou ao lado dessas feras aqui na foto no Face da Rádio 93 FM, e o diferencial é o Gabriel. O Gabriel é filho do pastor Fábio, está aqui bem à frente do pastor Fábio, é um menino de 10 anos, é isso, Fábio? É isso aí. É solteiro ainda? É solteiro. Solteiro. Mas tem um bom currículo. É um bom trabalhador, estudioso. É mesmo? É verdade. Trabalhador, estudioso. Tá indo bem, né? Com 10 anos, né? É verdade.
Então tá aqui na foto aqui, você vai conhecer também, e é sempre muito bom quando nós temos aqui os filhos dos nossos debatedores presentes aqui no nosso estúdio. Para nós todos é uma alegria e é uma marca registrada, é que nenhum deles sai daqui com as mãos abanando. A Marcela sempre toma a iniciativa de conseguir para eles um presentinho, entendeu? Às vezes é um CD, pode ser um DVD, de repente tem até uma outra coisa aí que eu não sei o que é, eu nunca sei. Eu sei que tem um armário e quando se abrem as portas desse armário, pelo amor de Deus, minha gente, é muita bênção. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Pastor Manassés, o senhor destacou a frase que segue, porque a nossa ouvinte diz que ela foi pega de surpresa, né? Com a afirmação de um homem que dizia que Deus é apenas uma ideia que o ser humano criou. Essa é uma das teses. E a ouvinte, ela foi surpreendida, né, pastor? Pois é, eu também já fui e procurei pesquisar para ter um argumento mais consistente, né? Eu costumo dizer assim, existe um preceito legal na justiça brasileira e talvez em outras, que o fato de alguém desconhecer a lei não a isenta da punição se ele infringiu aquela lei. Então, eu não conheço a lei de trânsito. Cometi uma gafe, cometi um pecado no trânsito, eu vou ser punido sabendo da lei ou não, a infração, né? Vou ser punido ou não. A mesma coisa acontece em relação a Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 1, do verso 19 ao 21, ele vai dizer basicamente isso que eu estou falando. Deus afirmando, vou ler só apenas um pedaço aqui. Porquanto o que é de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, né, os incrédulos, são por isso indesculpáveis. Então o fato de alguém dizer que Deus não existe, não lhe isenta de ir para o inferno, né? Eu gosto de dizer com todas as palavras, você crendo em Deus ou não, é uma condição que já lhe possibilita a entrada no inferno, com glórias, com flores e uma série de outras coisas. Então, para mim, eu só posso lamentar a sua decisão. Se você quiser conhecer um pouco mais desta realidade invisível, né, que alguns cientistas também se dobraram a ela, como Einstein e outros, né, pelo que viram na natureza, no cosmos, é possível sim reconhecer a presença de Deus neste mundo que nós existimos. Então, eu gosto de, no início, colocar desta forma e ver se há um diálogo. Se houver continuidade de diálogo, nós vamos em frente, e sabendo que não é uma coisa simples, dependendo de quem está alegando, como o caso do que foi dito agora, a pessoa está com medo, medo, essa pessoa não tem provas. Na realidade é uma fuga, né? Ela não, realmente a nossa querida falou aqui, a Kátia, né? Missionária Kátia, comentou do filme, e no filme aparece realmente o professor que dizia incrédulo, ele não era, na realidade ele tinha raiva, ele estava zangado com Deus por alguma coisa. Um adolescente pode ficar aborrecido com Deus porque o namorado foi embora, e aí começa a agredir a todos com aquela frase que realmente agride, principalmente aqueles que confiam no Senhor, se sentem agredidos quando alguém diz que não tem fé. Essa nossa ouvinte, ao interagir, né, ela ouviu uma pessoa dizer, olha, Deus, filha, é fruto da criação de pessoas como você. Então, você criou Deus na sua cabeça. Essa foi a afirmação, né? Como é que responde a isso? Bom, eu entendo, JR, que Deus, na sua existência, querendo se dar a conhecer, ele vai se revelar ao homem, e na compreensão humana, e no entendimento humano. Se a gente for trabalhar isso filosoficamente, porque geralmente essas questões são filosóficas, o filósofo vai dizer, como é que você vai chegar a Deus se Deus é infinito? E aí a gente, sendo finito, realmente temos a impossibilidade de chegar àquele que é infinito. Mas a gente precisa entender que o Deus revelado pela Bíblia, sendo eterno e infinito, na verdade ele entende a nossa limitação de chegar até ele. E aí é que está o maravilhoso do Evangelho, que esse Deus infinito,
esse Deus eterno e que o homem não pode chegar a ele por si só, ele resolveu vir até o homem. Então essa ideia que o homem desenvolve de Deus, querido, é proposto pelo próprio Deus que se revela. Nós cremos na revelação de Deus. Então realmente o homem chega à compreensão de Deus mediante a manifestação desse Deus. Porque se nós não podemos chegar ao infinito, o infinito pode chegar até nós. Isso que é lindo, essa manifestação do Senhor. Vou contar aqui só um caso. Enquanto eu estava na graduação de História, um professor de Sociologia entrou na sala de aula, e eu não sei porque ele tocou nesse assunto, porque apesar de lá ser um meio onde a ciência deve ser empírica e sistemática, através da comprovação científica, eles tocam sempre na questão de fé. Eu não sei porque a questão da fé sempre volta a ser pauta do meio científico, porque eu acho que não é lá o lugar de tratar disso. Mas aí um professor chegou e disse o seguinte: olha, vocês que são religiosos, me desculpem, mas Deus não existe. Dons não existe. Eu creio no homem, eu creio na existência do homem. E ele falou isso a primeira vez, eu fiquei quieto. Ele falou isso a segunda vez, e ele falou a terceira vez. Aí eu falei assim, bom, então ele está querendo uma resposta de alguma coisa. E aí eu disse para ele assim: professor, o senhor está dizendo que Deus não existe porque o senhor não consegue comprovar ele cientificamente, não é isso? Ele disse assim: sim, aqui na academia é sempre a ciência. Tá bom, professor, então dê um exemplo para a turma científica de que a ciência é o único meio de se chegar à verdade. Diz para a turma aqui uma experiência que foi feita, comprovada, atestada, de que a ciência é o único meio de se chegar à verdade. E a gente sabe ao longo da história que a ciência acertou, a ciência errou. Na verdade, a ciência trabalha com a dúvida, por isso ela está sempre em busca da verdade. Então aquele professor não teve resposta. Ele gaguejou, suou, não conseguiu dar aula. Eu fiquei preocupado, esse cara vai me reprovar. Mas ele descobriu o seguinte, ele falou assim, e ele foi humilde, ele disse o seguinte: realmente nós não temos uma comprovação científica de que a ciência é o único meio de chegar à verdade. Então eu disse, professor, então a ciência também deve ser uma questão de fé. Queridos, esse é um debate muito interessante, até porque o garoto, a garota, o adolescente, o adulto não vai fugir dessa temática uma vez que ele está inserido nos meios acadêmicos, né? Então é bom acostumar com esse debate, não fugir desse debate. E eu só recordo que a ciência saiu da religião, né? A ciência era cultivada nos mosteiros. A igreja expulsou, acho que foi um dos maiores erros da igreja, expulsou, não, vamos ficar com as coisas do sagrado e vamos deixar as outras coisas para os outros pesquisadores. Acho que foi o nosso grande erro. Eu acho que temos que recuperar o tempo perdido, temos que ganhar os cientistas, temos que ganhar essa grande parcela de jovens, sobretudo, aí, alguns em fase de formação. A prova mais antiga sobre Deus é religiosa e não científica, né? O Salmo 119, né? Nos diz, né? O firmamento anuncia as obras das suas mãos. A prova mais antiga, as evidências mais antigas sobre Deus são religiosas e não científicas. Uma outra coisa interessante também é que a ciência também não pode provar tudo. A ciência não pode provar, por exemplo, a eletricidade. Ela prova as consequências, ela prova os meios, né? A fissão nuclear ou a fusão nuclear não pode ser provada, experimentada. Ela pode ser constatada, ela pode ser avaliada, sobretudo, no seu recurso. Então, há uma experiência interessante que aconteceu nos arredores de Paris, num trem, daqueles trens fantásticos de Paris. Um senhor idoso sentado naquele banco, lendo a Bíblia. Aí entra um universitário, né, afoito, achando que sabe de tudo, e sentou ao lado do idoso. Só falou assim: eu com a cidade, lendo a Bíblia, mas que absurdo, você não sabe que Deus não existe, Freud, etc. Né? E foi citando. E aí o rapaz falou assim: eu infelizmente não tenho tempo de continuar essa conversa, eu gostaria. O senhor tirou o cartão do bolso e disse: faça contato comigo para a gente poder conversar, né? E no cartão estava escrito, né? A pouca ciência nos afasta de Deus, mas a muita ciência nos aproxima de Deus. Quem falou isso? Luiz Pasteur, estava ali do lado, e o garoto começando, né, se arvorando como o senhor da realidade. Então nós estamos aí, eu acho que esse é o nosso papel, é o papel
desse fantástico programa de debate, né? Campeão de audiência na rádio brasileira, né? De dizer coisas que as pessoas estão fugindo da discussão. Não dá para fugir da discussão. Para terminar, uma evidência também é a testemunhal, né? Como o pastor Manassés também colocou. É uma evidência testemunhal. Nos tribunais, a testemunha, a prova daquele que viu, é importante nos autos. Então, um dos grandes trunfos que nós temos é a prova testemunhal. Eu sinto, eu vi, eu experimentei. Você pode não concordar, mas você não pode dizer que essa prova não existe. Verdade. Jó capítulo 38, meus irmãos, ele traz uma descrição muito curiosa e muito interessante para a reflexão de todos nós, a partir do verso 1, quando diz assim: depois disso o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou viste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dízimo, se o sabes. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa? Tu sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu regos para o aguaceiro ou o caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente, para dessedentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? As águas ficam duras como a pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. Ou poderás tu atar as cadeias do 7 estrelo, ou soltar os laços do Órion, ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubra? Ordenarás aos relâmpagos que saiam e digam: eis-nos aqui. Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvem? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens, ou os odres dos céus, quem os pode despejar, para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Caçarás porventura a presa para a leoa, ou saciarás a fome dos leãozinhos quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento
quando seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer. Sabes tu em que cabras monteses têm os filhos ou cuidaste das corças quando dão as suas crias? Podes contar os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? E por aí nós temos inúmeras outras descrições desse poder extraordinário de Deus, da sua presença tão extraordinária e generosa para o ser humano. A pergunta era de Deus para Jó. A pergunta é de Deus para a gente. O que a gente sabe para dizer se sabe aquilo que a gente não sabe? Vamos lá, Marcela, pode escolher o microfone aí. Então vamos lá. Uma ouvinte traz à tona uma questão daqueles que já estiveram dentro das igrejas e hoje afirmam que são ateus. Ela diz assim: o meu primo desde novinho ia para a igreja com a minha tia. Só ele, porque o restante da casa ninguém era cristão. Só que conforme ele foi crescendo, conhecendo novas amizades, ele acabou saindo da igreja e hoje em dia ele diz que é ateu, que não acredita em Deus, se tornou uma pessoa arrogante, só vive de nariz empinado, fala mal de todo mundo e esses dias ele fez a prova do Enem e passou. Chegou em casa feliz da vida, dizendo para o pai e para a mãe que conseguiu passar. Como hoje em dia o pai dele é crente, o pai disse: graças a Deus, meu filho, que você passou. Ele apenas olhou para o pai e respondeu: graças a Deus nada, graças a mim que me esforcei e passei. Pois não, companheiros? Bom, aí fica realmente a arrogância humana. Eu fico impressionado com esse tipo de postura, porque mesmo não me utilizando de pressupostos da fé, eu preciso concordar com o salmista ao olhar para a natureza. O eixo da Terra tem uma pequena inclinação, pequena, leve, que permite as 4 estações do ano. As 4 estações do ano é o que permite existir vida na Terra. E ela não pode nem inclinar um pouquinho para cima nem para baixo. É exato. O oxigênio que a gente respira não pode ser alterado, tem que ser naquela exata medida para que haja vida. O corpo humano é uma engenharia tremenda. E hoje há homens da ciência, do desenvolvimento do conhecimento humano, que chegaram à conclusão, através dos sinais da natureza, de que existe um arquiteto que fez todas as coisas. Bom, ou o homem se rende diante de Deus e reconhece a sua existência, ou o homem coloca ele como centro e toma posturas desse jeito. Eu prefiro reconhecer a existência de Deus mediante tudo que tenho visto e que tem sido revelado a mim. E eu acredito que a gente vive melhor desse jeito. A Bíblia diz que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós fomos criados por ele. Antes que tudo existisse, tem um salmo interessante, Salmo 90, versículo de número 2, que diz que antes que os montes nascessem, o que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade tu és Deus. Então Deus existe antes de tudo, antes da criação. E uma pessoa que entra em uma igreja evangélica, participa de um culto, participa de um trabalho e depois se afasta, ou essa pessoa não se converteu de forma genuína e verdadeira, ou essa pessoa não quer ser obediente ao Senhor, então é uma questão de escolha. Porque a fé é algo tão interessante, tão peculiar. Nós aqui cremos no Senhor porque nós temos as nossas experiências com Ele, nós tivemos as nossas peculiaridades com Ele, tivemos as nossas particularidades, e a cada dia mais nós crescemos mais em Deus, acreditamos mais nele. Isso é tão bonito e tão maravilhoso. Esse amor que o Senhor teve para conosco, que a Bíblia diz que Ele nos escolheu, e essa retribuição que nós temos para com Ele. Mas quando o coração está endurecido, aí na verdade fica a critério da pessoa. A pessoa tem que fazer a sua escolha, e muitas vezes ele quer ser insubordinado. Esteve na igreja, participou, viu que não é aquilo que quer para a sua vida, não quer ser. É um outro erro, né? A igreja, ela errou no passado. A igreja tem erros no presente, e eu quero trazer uma revelação. Opa, a igreja vai errar no futuro. Só que a nossa fé não está baseada na igreja. A nossa fé está baseada no Senhor da igreja. Uma coisa que é importante é que muitas vezes a pessoa tem um descontentamento, ela tem
uma tristeza, ela tem uma decepção com uma pessoa, com o indivíduo, e transfere aquilo para Deus. Vocês já disseram isso, é bom a gente repetir. Muitas vezes a pessoa que deixa a igreja, deixa por causa disso. A outra coisa é que a pessoa que deixa a igreja, ela nunca foi igreja. Poxa, quantas pessoas são visitantes, entendeu? Estão lá 50 anos, são membros da igreja, mas eles visitam a igreja, eles cantam, eles pregam, eles participam, eles servem, eles ajudam, mas fazem isso por outros motivos. Muitas vezes é por disciplina, aprenderam, então eles repetem alguma coisa que eles desenvolveram. Muitas vezes é para amenizar algum tipo de culpa, ou porque entendem que a religiosidade os levará a Deus, mas não fazem isso por meio de Cristo, fazem isso por meio deles mesmos, e nunca foram. Hebreus fala de gente que esteve e nunca foi. Então, existem, de fato, pessoas que estiveram na nossa igreja, participaram conosco, aparentemente demonstravam experiências com o Senhor, mas nunca foram de fato. Quando você vai ver a história bíblica, desde Judas, que é um bom exemplo para poder ilustrar, depois você pega ali em Atos 8, Elimas o mágico, né? Ele foi batizado, olha bem, foi batizado dentro daquele clamor todo ali envolvendo a transformação de Samaria, o evangelho sendo pregado através de Filipe, e Pedro e João tiveram o privilégio de ver as coisas como de fato eram. As coisas do coração saltaram aos olhos de todos aqueles que ali estavam. E aí ficou claro qual era a intenção dele. Então, sempre haverá, não é? E é preciso ter uma coisa que é importante, ter paciência. Sim. Paciência, gente. Me permita, indo por esse viés, vivemos hoje numa situação quando as estatísticas demonstram que o número de pessoas que abandonam a igreja cresce galopantemente. Então, como cresce também os que entram. Exatamente, tá proporcional. Não deveria ter essa saída como está acontecendo, desistindo de Deus, descrendo de Deus. Até porque muitos são convidados para a igreja e eles vão com expectativas diferentes. Expectativas materiais, românticas, emocionais, e há alguém, infelizmente, na liderança que às vezes fortalece essa expectativa. Não, você vai, bababá. E quando não se realiza este sonho, a pessoa se volta contra Deus, porque a própria liderança acaba dizendo, não, é que você não teve fé, não confiou, Deus não viu você adequado para receber isso. Então, as desculpas que são dadas para aquela expectativa errada, tudo começa quando você oferece para o pecador, para o homem, aquilo que não é a salvação. Então, hoje há muita gente oferecendo coisas que a Bíblia não coaduna, a Bíblia não dá base, não concorda. E então o elemento entra para uma determinada fé, crendo que vai conseguir uma série de fatores. E quando isso não ocorre, ele se volta contra Deus. E o Deus que ele nem conhece e nem conheceu. Né? Havia ali um interesse. Era apenas uma religiosidade e não realmente uma fé básica, verdadeira. E isso está causando um estrago muito grande no meio cristão. Eu gostaria de dar uma palavra. Por favor, pastor. Deus é um ser ontológico, original, né? Apesar disso, aí no campo da teologia sistemática, diz que Deus se revela. Porque é impossível o homem chegar a Deus se Deus não abre essa janela, essa porta, né? Então a porta está aberta, mas o homem, a mulher, o ser, tem a oportunidade de não querer entrar. Né? E nós estamos aqui nesse debate até para estimular as pessoas que ajudem, e como o Jesus no final dos evangelhos diz, força-os a entrar, né? Então todo esforço é bem-vindo. Mas eu me recordo que a compreensão de Deus, ela se dá pela pertença, né? Pela pertença, né? Quem vai, entra, sai, não pertence, né? Aí vem à minha mente essa multidão de pessoas que aderem a uma equipe de futebol, por exemplo, o Flamengo, Vasco, Fluminense, Corinthians, tá? Essas pessoas morrem pelo clube, matam pelo clube, gastam dinheiro. Agora acho que 1 ano ou 2 anos, um senhor, pediu as contas, juntou tudo que podia para comprar uma passagem para ir no Japão assistir o time dele. O Mundial. E espero que ele tenha deixado algum dinheiro com a esposa, porque senão voltou duro, ganhou. Tudo bem, voltou duro. E desempregado. Desempregado para começar de novo. Então, a pertença, né? Ninguém pode ser visitante só na igreja. Ele tem que saber pertenço, não pertenço, entendo, não entendo. Mas há uma outra
maneira de conhecermos a Deus pela experiência, né? A experiência do dia a dia. Cada cristão diz, olha, eu creio, com todas as evidências encontradas, a ciência está muito forte, os meios de comunicação ajudam nisso, mas eu creio, né? E por fim, a questão da revelação. Tem que subir no monte, né? Como o pastor Manassés, se eu entendi bem, apontou. Tem que subir no monte, tem que ir no Tabor, tem que ir no Negueb, ou no Moriá, ou no Carmelo, ou no Sinai, ou no Monte da Caveira. Gente, temos que ter a revelação de Deus e vamos consolidando essa fé que se torna inabalável. A minha palavra, que eu acho que é preciso pontuar isso, é falar em defesa daqueles que não creem. Eu penso que nós precisamos respeitar essa postura. Porque esse papel de respeitar o outro, ainda que ele não crê no mesmo Deus da forma que eu creio, é fundamental. Hoje nós temos vivido difíceis situações no mundo, porque há uma tentativa de impor a minha fé. Nós vemos aí o Estado Islâmico tentando impor a fé. Porque a fé desenvolvida no coração daquelas pessoas não parte do princípio do respeito de que o outro pode pensar diferente. É maravilhoso saber que Deus nos dá essa oportunidade de crer nele ou de não crer nele, de constituir até outros deuses. Deus permitiu o homem a isso. Então, eu entendo que se Deus criou e estabeleceu desta forma, eu penso que nós também devemos respeitar o outro, ainda que se pense diferente, ainda que não crê no nosso Deus. Muito bem. A nossa querida ouvinte diz: até que ponto é válido entrar em uma discussão como essa? E talvez seja importante ressaltar que há pessoas de fato que estão de fato sedentas. Elas afirmam para ouvir alguma coisa do outro lado, quer dizer, olha, o que eu penso é isso, o que você pensa? A pessoa não está sendo agressiva, ela não está sendo dura, enfim, rude, ela está sendo, ela está questionando porque está com sede. Existem também, evidentemente, aqueles que fazem para provocar. Em geral, isso é em público. Então, talvez uma distinção interessante seja o seguinte: olha, você está em público, às vezes a pessoa quer apenas uma plateia, quer apenas um auditório. Eu acho que pode acontecer um diálogo ali, pode ser que tenha algum vitorioso, né? Ou você ou a pessoa que fala. Agora, eu só não creio que haja consenso de que isso seja o ideal. Um ganhador e um perdedor, porque em geral o humilhado ele fica injuriado e pode até alimentar aquilo. Além de tudo, pode se tornar em vítima. Então você está discutindo, você ganha a discussão e o outro vira vítima. Você virou algoz. Você estava lá para falar do amor e acabou que você virou algoz. Agora, a diferença quando é uma coisa particular e a pessoa afirma, como outros já afirmaram anteriormente, a pessoa diz: olha, eu gostaria de crer, mas eu não creio. Olha como é que é diferente a frase, né? Ou então a pessoa diz: olha, eu não acredito, desculpa, mas eu não acredito. Mas você está numa conversa, você está dialogando, você está apresentando argumentos. E esses argumentos, eles são fundamentais, porque eles são fundamentados, são baseados na palavra de Deus, são baseados na nossa experiência. A natureza revela, mas veja que nós não estamos nos mesmos campos muitas vezes. É preciso ter todo o carinho e cuidado com quem discute. Agora, ao me calar, pergunta ao ouvinte, estarei pecando? Eu não sei se pecar cabe nessa situação, né? Porque a gente supervalorizou o termo sem medir as consequências, né? Eu acho que se uma pessoa não tem o que falar, né? Ele está extrapolando, que ele está indo além das suas competências, né? É também nobre dizer: olha, eu não posso lhe responder agora, mas eu vou dar uma pesquisada e te responder depois. Eu acho que é mais adequado. E a segunda, com prudência, né? Agir com prudência. E a segunda também, colocado aqui pelo nosso querido pastor Fábio, né? O debate é bem-vindo, mas nós não estamos numa guerra. Sim. Né? Não é uma guerra religiosa, né? Nós estamos debatendo ideia, porque se a gente cala, alguém vai falar no nosso lugar. Se a gente abre mão de ocupar um espaço, alguém vai ocupar nosso lugar. Mas eu acho que é uma discussão, é um debate inteligente, né? Para aclarar ideias, né? Porque por mais errado que esteja alguém, alguma coisa boa podemos tirar da fala dele. Quem sabe a gente não ganhou uma discussão, mas ganhou um amigo, né? Que vai nos respeitar. Podia me pisar, mas o cara sabia que se batesse nesse ponto, eu estava derrotado, ele não bateu. Eu acho que isso é nobre e isso é cristão. E é importante, pastor, que a gente saiba que nesse momento em que nós estamos discutindo ideias,
em nenhum momento a gente está defendendo Deus. Deus não precisa da minha defesa. Deus não precisa da minha apologia. Né? Deus, ele vai continuar sendo Deus, ainda que eu não me saia bem dentro de uma discussão. Aí eu lembro da história de 2 religiosos que estavam discutindo a existência de Deus. E no final da discussão eles concluíram: não, Deus não existe. Mas aí pela manhã, um desses estava orando e o outro se sentiu incomodado. E disse o seguinte: ontem nós acabamos de concluir que Deus não existe e você está aqui orando. E ele respondeu: e o que Deus tem a ver com as nossas conclusões? Ele vai continuar existindo independente do que a gente conclua. Olha, uma maneira de você defender Deus é praticar o amor. Principalmente com a pessoa que não crê no poder de Deus, né? Na existência de Deus, um diálogo. E quando o diálogo não tiver mais jeito, se for pessoa do círculo de amizade, se for alguém do convívio, praticar o amor de uma forma até exagerada, para que a pessoa perceba que está sendo alvo de uma atenção especial, de um cuidado, e talvez venha até a interrogar: por que você está me tratando tão bem, né? Isso não é normal no mundo que nós vivemos, porque é o amor de Deus. Eu gostaria que você conhecesse Deus por uma outra maneira, de uma outra forma, que é pelo seu amor. Sim, eu concordo com todos. A coerência, o respeito são primordiais nessa questão, e levando o amor nós aproximamos as pessoas do nosso Senhor, lembrando sempre que quem convence o homem é o Espírito Santo. Às vezes nós queremos convencer pela força, mas quem convence o homem é o Espírito Santo. E o pastor Manassés, ele citou no início desse debate, Romanos no capítulo 1, que é algo muito interessante, que diz que a criação é o fato mais real que prova a existência de Deus. A criação é a prova irrefutável da existência de Deus. Então, assim, se eu tenho respeito ao meu próximo, se eu tenho amor a ele, se com carinho eu falo do Senhor, se eu tenho conhecimento de causa também, é muito bom conhecer as Escrituras, estudar as Escrituras, até para que você possa ter álibi para entrar num diálogo com alguém e apresentar o teu Senhor a essa pessoa. Então nós temos a revelação chamada geral, ou alguns chamam de natural, que é a natureza que aí está. O Salmo que diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia declara outro dia, à noite a outra. Você imagina esse testemunho que está ecoando o tempo inteiro, em todas as partes do planeta. Em todas as partes do planeta, a criação aponta para o Criador. Alguém me fez. É o que a criação diz. Olhe para a lua. Sabe o que a lua diz? Olha para quem me fez. Olha para o sol, e o sol vai dizer: olhe para quem me fez. Olhe para a natureza tão linda, e você vai ouvir a natureza dizendo: olhe para quem me fez. A natureza aponta para Deus. Essa é uma revelação geral, ou uma revelação natural, como outros preferem sistematizar, né? E existe a especial. Jesus Cristo é essa revelação especial. Jesus Cristo é o mediador. Nós não vamos a Deus se não for por Cristo. Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, e a partir de Cristo nós vamos nos identificar. Veja que Deus, ele resolveu se manifestar através da humanidade de Cristo, ou seja, a divindade e a humanidade de Cristo apontam para Deus. Uma vez mais, nós vamos ver tudo isso sendo feito para que o filho seja, o pai seja glorificado no filho. Essa ideia está repleta o tempo inteiro. Então observe bem, que uma pessoa, quando ela diz que não crê, é porque ela tem a mente fechada. Quando a pessoa diz que crê, é porque ela tem a mente aberta. Em geral, é dito o contrário. Você imagina que há uma caixinha e alguém diz: eu só acredito no que está aqui dentro. E aí o outro abre a caixa e diz: eu acredito no que está do lado de fora. Então, observe bem como muita gente poderia abrir um pouquinho isso. Agora, escuta bem. Se você começa a repensar, ou se no fundo você começa a ter as suas inquietações sobre esse assunto, lembre-se, essa inquietação não nasceu de você, é Deus falando com você, que diz o autor de Eclesiastes que Deus colocou no coração do homem a eternidade. E este tipo de questionamento, que até leva de onde eu vim para onde eu vou, ele nasce desse questionamento que quer mostrar-nos quem é Deus. É Deus falando com você. Ainda que você se apresente como um ateu, você está ouvindo a gente agora? Você acha que isso é à toa? Isso é graça de Deus para a sua vida. Então nós vamos relembrar para os cristãos: não queiram ganhar a discussão. Exponham o evangelho como o evangelho é.
com amor, é firme, mas é com amor e com carinho. Respeite quem pensa diferente. Tem muitas piadas sobre esse assunto. Talvez elas sejam até engraçadas, mas é engraçada para quem conta. Para quem escuta pode ser uma agressão muito grande. E Deus, como já foi dito, não depende de mim para existir. Antes de eu existir, ele já existia. Esse é o nosso Deus. Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário, que data é? Que carro ele usa pra andar na terra? E que sapato cabe no seu pé? Quantos metros tem a sua casa? E em que faculdade ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio? Qual o nome do seu professor? Quem lhe ensinou agronomia? E em direito é muito mais que bacharel. Na palma da mão colhe as águas do mar e chama pelo nome cada estrela do céu. Não, ele não dá a sua glória a ninguém, pois é dono de tudo e tudo ele tem. Não aceita soberba e ao prepotente ele faz descer. É dono do ouro e da prata, tudo é seu. Incalculável é o tamanho do meu Deus. Ele não tem, ele é o próprio poder. Por isso a glória é dele, tudo aqui é dele. O grande aqui é ele, aqui é tudo dele. É pra ele, é por ele, é com ele, é tudo dele. Eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele, a promessa é dele, quem falou foi ele. E quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar com ele. 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Marcela, nós temos o resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje. Então, geralmente você foge ou encara os confrontos quanto à existência de Deus. Por telefone, 89% dos nossos ouvintes encaram um confronto. No site, 65% deles também encaram um confronto. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de todos eles com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. Sempre bom demais ter a sua participação, a sua companhia com a gente aqui na Melhor. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Olha aqui, minha gente, ouvinte dizendo: convivo com pessoas que têm hábitos, meu Deus do céu, o que tá escrito aqui em hábitos que são diferentes, que não são iguais aos meus, e por isso eu sofro várias críticas. Mas quando leio a Bíblia, vejo que Jesus andava com pecadores e aqueles que eram considerados péssimas companhias. Como escolher com sabedoria aqueles que irão caminhar ao nosso lado, hein? Andar com uma pessoa de visão diferente da minha seria uma espécie de julgo desigual de amizade? Quais os sinais que indicam que uma pessoa é de má índole e que esses valores estão sendo absorvidos por mim? Como ser eu a pessoa que irá influenciar e não ser influenciada? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Olha bem aqui, o Daniel dizendo: ô pastor, é seu filho ou é Xerox? Olha aqui, pergunta do Daniel. Esse aqui é o meu grande amigo Gabriel, é meu filho, garoto excelente, bonito, puxou o pai, é Xerox. Puxou o pai. Vamos concordar, né, companheiros, para ficar feliz, né? O corporativismo masculino nos encoraja a dizer: é verdade. Ô, Gabriel, muito obrigado por você ter vindo hoje aqui. Já ganhou aqui o seu
presente especial, escolheu o CD, ganhou o CD que escolheu. Então, todo debatedor deve trazer o seu filho, desde que ele tenha no máximo 12 anos, tá bom? Tá aqui meu filho de 50 anos participando aqui comigo. Vamos devagar, hein? Netos também pode, netos. Então agora está aberta a temporada de filhos e netos no nosso debate 93. Gabriel, você quer mandar um abraço pra alguém? Chega aí, o pai, ajuda aí, pai. Pega o microfone, isso. Mãe, muito obrigada aqui. Eu tô aqui com meu pai. E meu irmão peida pra caramba. Muito bem, tá certo. Tá dado o recado aí. Você que ouviu. Você que não ouviu. É isto aí. É isso que eu quero neste programa. É isso que eu quero. É sinceridade e transparência. Gabriel, Deus te abençoe. As aulas, já tá em aula, não? Já tá em aula? Já tá de férias ainda ou não? Daqui a pouco tá na escola. Daqui a pouco tá na escola. É isso aí. Muito bom. Quero agradecer. Ô, pastor Fábio, leva um abraço para o povo querido da Primeira Igreja Batista em Agostinho Porto, meu irmãozão. Por favor, turma boa, hein? Que turma maravilhosa. Eu vou levar um abraço pessoal e eu quero dizer pro Lucas não ficar chateado com a declaração do Gabriel, não. Em casa a gente se vê. Isso não chama atenção. Quem ouviu. Quem não ouviu. Rádio é o seguinte, passou. Porque quando fala, aí o pessoal só, mas o que foi dito? Aí chama atenção. Não, mas a gente não vai repetir, não. Vida que segue. Missionária Kátia, obrigado. Leva um abraço pra turma do Campo Missionário Atos dos Apóstolos. Agradeço eu essa rica oportunidade. Quero mandar um grande abraço para o Campo Missionário Atos dos Apóstolos no Rio e Maricá também. E para todos os ouvintes, que Deus possa estar presente todos os dias em sua vida. Obrigado, pastor Manassés Brito. Leva um abraço para o povo da Assembleia de Deus do Campinho, pastor, por favor. Amém, eu que agradeço, JR. Lembrando o povo lá que hoje é terça-feira, tem culto dos vencedores, estarei pregando à noite, 7h30, na rua Ana Teles, 826, ali no Campinho. Você é muito bem-vindo. Pastor José Magalhães Furtado, leva um abraço para o povo da Igreja Metodista de Vista Alegre, para a família que está em São Paulo, na expectativa de mais um neto. Isso. 12º. 12º, né? O senhor não é brincadeira não, hein, pastor? Hein? Deus abençoe, querido. Forte abraço. Eu que agradeço e aproveitando esses segundinhos, dizer que eu depreendo do mito da caverna de Platão, que só conhecemos o que temos contato, experiência. Se não se aproximar de Deus, não vai conhecê-lo nunca. Muito obrigado a você, ouvinte amado, pela sua participação conosco hoje. Que Deus continue a abençoar a sua vida. Nós vamos orar juntos agora, pedindo a graça e a misericórdia do nosso Deus e Pai. O pastor Fábio ora conosco. Nós vamos apresentar aqui o nome dos nossos queridos e amados ouvintes, cujo assunto é tema, né? Estão envolvidos nesse tema de hoje. Que Deus abençoe a cada um deles, serão alvos da nossa oração. Deus é aquele que é capaz de nos dar o privilégio de receber essa revelação, de conhecer aquilo que Deus quer que nós conheçamos, naquele processo que Ele se dá a conhecer, né? Nós vamos orar também pelos enfermos. Temos orado todos os dias pedindo a cura dos enfermos, lembrado especialmente de um dos nossos debatedores, o reverendo Isaías. Também vamos orar com carinho aqui para que Deus continue a consolar e confortar aqueles que estão com seus corações enlutados. Temos orado todos os dias pelos temas que envolvem o falar de Jesus. Hoje no nosso post no Face da 93 FM, mais um post para você curtir e compartilhar. Compartilhe Jesus, é esta a palavra que nós temos que compartilhar num tempo de tanto ódio, em que a gente vê tanto ódio e gente usando religiosidade, né? Falando de Deus com tanto ódio. Nós precisamos compartilhar Jesus, a boa nova, o evangelho que transforma a gente de dentro para fora. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade de pensar no Senhor. E eu tenho certeza que muitas pessoas foram alcançadas, se creem, aumentaram a sua fé, e se não creem, serão despertadas. Ó Deus, visita o teu servo, o reverendo Isaías, também, ó Deus, aqueles que estão enfermos e aqueles que choram porque perderam um ente querido. Ó Deus, consola os corações e que a paz do Senhor permaneça no nosso meio. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe.